E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel do Núcleo Integral e agora nós vamos de exercício do Enem, dando continuidade aqui à nossa frente número 2, que é de estados físicos da matéria. Lembrando que aqui, se você não souber de estados físicos da matéria, infelizmente não vai rolar para você escolher a tua vaga, mas se você ficar comigo, aí você vai avançando e nós vamos conseguir chegar até a conquista do seu grande sonho, tá bom? Vamos lá, pessoal. Essa questão aqui é do Enem de 2019, ela tem bastante texto, ela é bem densa, mas nós vamos dissecar ela e vamos acertar para você entender da melhor maneira. Lembrando que tem material teórico disponível para vocês no Drive, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, antes da geração do céu, temos que rever a natureza do fogo, do ar, da água e da terra. Primeiro, em relação àquilo que chamamos água. Quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra. Mas, quando derrete e se dispersa, esta torna-se bafo e ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo. E, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma de ar. O ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro, mas a partir destes estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente, e de água torna-se novamente terras e pedras, e deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Esse texto aí é do Platão, né? Lá de 360 a.C. Então, o que que a questão pede? Buscando compreender a diversidade de formas e substâncias que vemos no mundo, diversas culturas da antiguidade elaboram a noção de quatro elementos fundamentais, que seriam água, ar e fogo. Essa visão de mundo prevaleceu até o início da Era Moderna, quando foi suplantada diante das descobertas da química e da física. Então, também é do Platão, né, Timeu Critias, né, que aí é um outro livro de 2011, tá bom? O que que a questão pede aqui? Do ponto de vista da ciência moderna, a descrição dos quatro elementos feitas por Platão corresponde ao conceito de A. Partícula elementar, B. Força fundamental, C. Elemento químico, D. Fase da matéria ou E. Lei da natureza. Então, gente, vamos lá. Primeira coisa, em 3 minutinhos nós fizemos a primeira leitura. Agora nós vamos começar a responder, dissecar esse exercício. Eu vou te dar umas dicas que aqui a gente não vai usar só conhecimento de química, tá bom? Então aqui, essa questão, ela pede para a gente misturar filosofia, porque traz um texto de Platão, fala para a gente misturar física, porque fala aqui dos estados físicos da matéria, e química também, que é a nossa grande estrela do exercício, tá bom? Então, vamos lá. Antes da geração do céu, teríamos que rever a natureza do fogo, do ar e da água e da terra. Então aqui eu estou falando de quatro. Opa, nossa, feio demais isso daqui, hein? Vamos para a nossa borracha mágica aqui. Vamos lá. Estou falando de quatro elementos, que são justamente ar. Eu vou usar, na verdade, vamos usar a ordem que ele usa. Vamos lá. Quatro elementos: fogo, ar, água e terra. Beleza. Nesses quatro elementos aqui, ele vai falando, ó, primeiro em relação àquilo que chamamos de água. Quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra. Então, a água, lembrando que a água, quando congela, eu estou falando de gelo. Quando eu digo gelo, eu estou falando de estado sólido. Escrever sódio por algum motivo, mas é sólido. Vamos lá.
sólido. Se você respondeu sólido, você acertou. Vamos lá. Aí, mas quando derrete e se dispersa, esta torna-se bafo e ar, né? Então aqui, quando derrete e dispersa, eu estou falando de, né, bafo e ar. O que que é bafo e ar? É gás. E aqui de sólido para gás, eu estou falando de uma coisa chamada sublimação. Tá bom? Então, beleza. É, E o ar, quando é queimado, torna-se fogo. Inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, reingressa à forma do ar, né? O ar novamente concentrado e contraído torna-se nuvem e nevoeiro, e a partir desses estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente. Então, a água, né, que aqui ele está falando de uma maneira mais simplista, né? Mas eu estou falando da água quando, né, ela vai lá para o céu em forma de nuvem, né? Na verdade, eu estou falando de vapor, que é aquele gás que a gente colocou aqui, né? Gás ou vapor. Aí ele vai e, né? Aqui eu estou falando de muito quente, aqui ele se esfria e cai em maneira de líquido, tá bom? Então, né? Que é o que ele fala aqui. Mas a partir desses estados, se for apenas mais comprimido, torna-se água corrente, que foi o que a gente falou aqui, que é líquido de novo. E a água se torna novamente terra e pedras. Que na verdade aqui está falando de gelo de novo, está falando de quando a água se mistura. E desse modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica, tá? Então, aqui ele fala, né, no primeiro texto. Agora, no segundo texto, ele fala assim: buscando compreender a diversidade de fórmulas e substâncias que vemos no mundo, né, diversas culturas da antiguidade elaboram a noção de quatro elementos fundamentais, que seriam terra, água, ar e fogo, que foi o que a gente colocou aqui. Essa visão de mundo prevaleceu até o início da Era Moderna, quando foi suplantada diante das descobertas da química e da física. Quando a gente está falando aqui de descobertas da química e da física, descobertas, a gente está falando de ciência moderna, tá? Moderna. Então, bora lá. Do ponto de vista da ciência moderna, a descrição dos quatro elementos feitos por Platão corresponde ao conceito de, primeiro, que em nenhum momento dos quatro elementos aqui ele fala de partícula elementar. Então, essa aqui já está errada, tá bom? A letra A. A letra B, força fundamental. Também não falamos em nenhum momento de força fundamental aqui. A letra C, elemento químico. Então, aqui a gente só falou de fogo, ar, água e terra, então não falamos de nenhum elemento em específico. Então, aqui, nenhum em específico. Então, aqui eu tenho também errado. E fase da matéria. Pode ser. Vamos ver o de baixo. Lei da natureza. Aqui não estamos falando de nenhum tipo de leis da natureza. Então, também está errado aqui. Então, quando eu falo de água se transformando em gelo, congelando, depois o gelo se transforma em gás e por aí vai, eu estou falando de fases da matéria. Então, esta é a alternativa correta. Então, aqui eu vou marcar C, D, na verdade, perdão. Vou marcar D, vou ser feliz, vou acertar mais uma no Enem e vou escolher a faculdade dos meus sonhos.
Não se esquece de curtir esse vídeo, compartilhar, me conta aqui nos comentários se você acertou ou não. Deixa a sua dúvida e não se esqueça que juntos nós vamos formar a maior comunidade de química das redes sociais e, além disso, você vai escolher ao invés de ser escolhido, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.